Bom dia, galerinha. Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje iremos continuar com a discussão do capítulo 9. Na primeira aula, a gente estudou um pouco sobre o capitalismo e hoje a gente vai se aprofundar sobre outras alternativas ao capitalismo. Como o capítulo era muito grande, a gente pretendeu dividir o estudo desse capítulo em duas partes. Então, a aula de hoje a gente vai começar aqui discutindo o tópico, uma alternativa ao capitalismo. Diariamente, desde o século XIX, aparecem diferentes âmbitos ideias sobre o socialismo e o comunismo. Você certamente já viu essa palavra inúmeras vezes. Mas só tem que a concepção que você tem dessa palavra geralmente é errônea. Há várias definições de socialismo e comunismo. E a gente sempre tem uma que é aquela do senso comum, que a gente aprendeu ao longo da história. É uma definição construída, na verdade, para destruir a imagem desses dois sistemas. Então, há várias definições, há várias ideias em relação ao socialismo e comunismo, que hoje a gente vai tentar compreender algumas delas. Então, para começar a definir o que é socialismo e comunismo, é bom a gente começar com essa frase aqui que o jogador Petkovic, em 2009, quem não conhece Petkovic, ele é um jogador de futebol, fez muito sucesso no Brasil, ídolo no Flamengo, no Vasco e em outros times. Ele mora no Brasil. E falando sobre sua infância na Iugoslávia, o repórter perguntou como é que tinha sido a infância dele, e ele surpreendeu o repórter. O repórter achou que ele ia falar mal da infância, ia dizer que tinha sido ruim, que tinha sofrido muito com a pobreza, com a miséria, que essa é a concepção que a gente tem de socialismo, que todo mundo vive miséria, que todo mundo vive assustado. E ele disse o seguinte: quando nasci, não tinha dificuldade nenhuma, era um país maravilhoso, vivíamos em um regime socialista. Todo mundo bem, todos tinham salário, todos tinham emprego. Problemas aconteceram depois dos anos 80. A gente acredita que as pessoas que vivem lá, que concordam com o socialismo, elas geralmente passam pela lavagem cerebral. Elas concordam porque não conhecem outra realidade. No caso de Petkovic, ele conhece outra realidade. Ele já tinha sido jogador do Real, já tinha jogado na Espanha e mora no Brasil há décadas. Então veja que ele tem a concepção de que no tempo que ele vivia sob o regime socialista em seu país, a vida era boa, a vida do país. E a vida piorou naquele país no momento que o país deixou de ser socialista. Então são concepções diferentes. E veja que é a concepção de alguém que viveu as duas realidades. Mas o que realmente é o socialismo? O que é que a gente tem para o socialismo e como foi que ele surgiu? Então, com o desenvolvimento do capitalismo que a gente viu, a Revolução Industrial, a vida dos trabalhadores ela se transformou totalmente. Deixou de ser agrária e passou a ser urbana. Milhares de trabalhadores foram expulsos do campo e foram à cidade à procura de emprego. Quando eles chegaram lá, eles tiveram de se acostumar com situações de trabalho que eram praticamente desumanas. Ele chegava a trabalhar 18, 20 horas por dia. Isso todo mundo, toda a família, para sobreviver. Crianças, mulheres, adultos, todos. Para eles eram escravos do trabalho. Aqueles que não aceitavam trabalhar, existiam leis que obrigavam eles a trabalhar, ou então eles seriam presos, era considerado vagabundo quem não queria trabalhar naquele. Então, não é nem questão de liberdade, você era escravo totalmente. E esse desenvolvimento do capitalismo ele era atrelado a ideias dominantes. Quais seriam essas ideias dominantes? Seria o liberalismo econômico. A gente viu que o liberalismo geralmente surgiu no começo para combater as ideias do mercantilismo, que era o poder que o Estado tinha sobre a economia. O liberalismo prega que o Estado não deve intervir na economia. A economia vai se regular por conta própria, ou seja, o Estado não deve criar leis, não deve intervir. Então, quem manda geralmente da economia são os patrões. E quando ele diz que o Estado não deve intervir, hoje essa ideia ainda é reinante, o liberalismo, ele chama neoliberalismo econômico. Ele diz que o Estado não deve investir o dinheiro em programas sociais, que o Estado não deve investir em infraestrutura, tudo deve ficar para o setor privado. Sendo que na ideia parece muito bonito, né? Mas quando eles estão com problemas, os bancos, quando as grandes empresas estão com problemas, eles correm para o Estado socorre eles.
Na verdade, ele quer que o Estado invista somente neles, e não na população. A ideia liberal parece ser interessante, mas na realidade ela é uma grande farsa. Então, veja, com essas situações de trabalhos que eram desumanos, começou a haver contestações e crítica à ordem vigente. Não só por parte dos trabalhadores, existiam algumas pessoas, principalmente os intelectuais, filósofos, que também contestaram. E essa contestação contra os problemas que o capitalismo tinha criado gerou uma nova proposta de organização. Essa proposta, várias propostas. Dentro dessas propostas haveria o socialismo. E o socialismo não era uma definição única, cada um tem um conceito diferente. A gente vai ver aqui. Ó. Na década de 1830, apareceram pensadores ingleses e franceses que eram chamados de socialistas. Por que socialista? A palavra vem de sociedade. Socialista porque acreditava que a economia não deveria beneficiar poucos indivíduos, como ocorre até hoje. O capitalismo, a economia beneficia um pequeno grupo de indivíduos. Veja que no Brasil, 1% da população domina 95% da riqueza do país, enquanto 99% da população domina apenas 5% da riqueza do país. Então, é uma disparidade total. Então, eles diziam o seguinte, que a economia, os benefícios da economia deveriam ser para toda a sociedade. Por isso que eles consideraram socialistas. Defendia o direito para todos da sociedade, não apenas para uns, no caso da burguesia. Em vez da competição, o mercado propunha cooperação, que a sociedade deveria viver em estado de cooperação, cooperar um ajudando o outro. Esse socialista era conhecido por Karl Marx, esses aí, socialistas utópicos. Primeiro que ele se baseava num livro que era chamado Utopia, e segundo, Marx era um mundo que, na verdade, não existia, não dava certo, era um sonho impossível. Dentre deles, se destacavam Robert Owen e Charles Fourier. Veja que Marx chamava de socialismo utópico, diz que defende a sociedade ideal, ou seja, só defendia o ideal, mas não apresenta os meios de alcançá-lo. Então, você tem uma sociedade ideal, mas como chegar a essa sociedade? Como é que você vai desenvolver isso? Limita-se a interpretar o mundo. Então, tinha muitas teorias para a interpretação do mais, o que importa é transformá-lo. Marx diz que ele não mostrava os meios para que isso ocorresse, para que eles fossem para que ele saísse daquela situação e chegasse a outro, aquele ideal que eles construíram. Acreditava que a sociedade poderia mudar pela boa vontade da burguesia, então era totalmente utopia. Acreditar que a burguesia ia cooperar e ajudar para que esse sistema que beneficiava ela mudasse, totalmente inocente. O Carlson está passando aí, como vocês estão vendo, não tem o que fazer não, aqui é o dia inteiro. Já o socialismo científico, como Marx definiu dele, científico porque era base de pesquisa e estudo, então ele disse que era pautado na ciência. Karl Marx dizia o seguinte, que as ideias, tanto Karl Marx como Friedrich Engels, que eram os dois, dizia que as ideias partiam das seguintes perguntas: por que existem os problemas sociais e de que modo é possível superar? Então, veja que Karl Marx não se preocupava apenas em descobrir quais eram os problemas, não apenas interpretar, ele queria mostrar os meios de transformar a sociedade. Por isso que é de que modo é possível superá-los. Havia uma única força capaz de transformar o mundo, o proletário. Então, não era através da cooperação, não era através da benevolência da burguesia, que isso não quis existir, era o próprio proletário que tinha que ser autor da transformação que existia na sociedade. Porque os proletários, segundo Marx, eram em maior número. Se ele se conscientizasse, seriam capazes de transformar a sociedade. A emancipação das classes trabalhadoras é a própria classe trabalhadora. Então, a única pessoa que poderia olhar pelos trabalhadores, que poderiam combater a pobreza, a miséria, eram os próprios trabalhadores. Eram os únicos que poderiam fazer alguma coisa por eles. Então, era isso que Marx tentava, defendia no seu estudo científico. Opa. Análise do socialismo científico, ou seja, análise do socialismo desenvolvido por Marx. Quais são as análises? Você pode encontrar esses dados econômicos demonstrativos no livro Capital de 1867. O livro você pode encontrar até disponível na internet, se você pretende ler, até legal, você conhecer a teoria de Marx.
que foi construído, veja, em 1877. Esse livro é muito conhecido. E ele dizia o seguinte no livro: o capitalismo é um sistema injusto e irracional. Injusto, só há um meio da burguesia lucrar, explorando a força de trabalho do proletariado. Ele dizia que não existia burguês bom ou mau, que isso era algo próprio do sistema capitalista. Se o burguês queria ter lucro, ele era obrigado a explorar. Então, a exploração estava na entranha do capitalismo. Irracional, porque a concorrência generalizada entre as empresas resulta em crises econômicas violentas. A base do capitalismo é a concorrência. Mas essa concorrência gera crise. E essa crise é totalmente irracional, porque quando há crise, a primeira coisa que os donos das fábricas, da indústria faz é demitir os funcionários. Os funcionários, além de ser trabalhadores, eles são consumidores. Então, a generalização total da crise. Então, veja que ele vê a irracionalidade disso. Ele disse que as classes sociais são antagônicas, a burguesia, dona do meio de produção, o proletário, que vende sua força de trabalho, são antagônicas. Não se juntam. Isso, de fato, é. O pensamento de um não bate com o outro. Ele cria a teoria da mais-valia. Seria mais-valia tudo o que o proletário produz além do valor do salário. O que é que o proletário tem? O proletário tem sua força de trabalho, ele vende sua força de trabalho. Então, a mais-valia seria que o trabalho realizado pelo proletário, ele acaba sendo maior do que o valor que ele recebe em troca. Então, o trabalho dele estava sendo explorado. Digamos que você trabalha como costureira numa fábrica de confecção e você produz 100 peças por dia. Em cada peça, o seu patrão tem um lucro de R$ 5 em cima da peça. Isso quer dizer que você gera, ao final do dia, um lucro de R$ 500 para o seu patrão. No entanto, você recebe um salário de R$ 30. Então, veja, esses R$ 470 seria mais-valia. Você gerou R$ 500 de lucro, mas só recebeu 30. Então, esse é o grande problema do capitalismo, que aquele que produz o trabalho, aquele que dá sua força de trabalho, ele recebe quase nada em troca. E o seu patrão, por ser dono do meio de produção, ele fica praticamente com todo o lucro. Então, isso é que gera desigualdade no capitalismo. O proletário deveria se organizar para assumir o poder. Essa organização ela ia se dar por meio da conscientização, da união da força do proletariado. Então, deveria se organizar e se preparar para assumir o poder, porque a única forma do proletário escapar das amarras da exploração seria ele assumindo o poder de verdade. O capitalismo precisava ser destruído a fim que os trabalhadores se tornassem donos de uma produção. Era a única forma de os trabalhadores assumirem o dono de produção, eles serem donos receber em troca do seu valor de trabalho, seria por meio da destruição do capitalismo. Tudo seria de todos e fruto do trabalho coletivo. Então, ele defendia uma sociedade coletiva, aquela sociedade em que tudo seria dividido. A história de todas as sociedades existentes é a história da luta de classe. Aí é a base da teoria dele. Quer dizer que as classes, a história dela está ligada à história das lutas. A cultura de um povo está ligada à sua história de luta de classe. Como foi que essas classes se formaram, como foi que essas classes se comportaram até o dia de hoje. Então, era pela destruição da classe burguesa que você poderia modificar a sociedade. A gente viu na primeira aula que foi o surgimento da classe burguesa que deu início ao capitalismo e o fim do feudalismo. E Marx dizia que para isso, para acabar com o capitalismo, teria de acabar com a classe burguesa. Então, aqui tem uma representação do que é a mais-valia. Olha, aqui é o patrão e aqui é o empregado. Mas depressa, rapaz, esse é Tavares, o burguês. Sim, senhor, esse é o Silva, o proletário. Tavares é dono de uma empresa de parafusos. Esses são os parafusos. Quem produz os parafusos? É o Silva. Tavares é o dono. Diariamente, Silva trabalha 8 horas e ganha 20. Em equação simples, mostrará que Silva recebe R$ 2,50 a cada hora de trabalho. Silva produz 1.000 parafusos por hora. 1.000 por hora. E ele recebe R$ 2,50.
Tavares vende cada parafuso a 5 centavos. Logo, a cada 1.000 parafusos, ele fatura 50. Opa, 2,50 é do Silva. Mas depressa, rapaz. Tavares nunca está satisfeito com o faturamento. Silva? Sim, senhor. Esse é Karl Marx. Com licença, o senhor já ouviu falar em mais-valia? Tá maluco, camarada? Quer acabar com o meu negócio? Então, quando você vê algumas pessoas odiarem Karl Marx, quando você vê algumas pessoas ficarem com nojo de Karl Marx, aí você entende por quê. Porque foi a partir das teorias de Karl Marx que o trabalhador teve consciência da situação em que ele vivia. Foi a partir dessas teorias que os trabalhadores começaram a se organizar em busca de melhores direitos. As ideias de Karl Marx, a maioria das pessoas não concorda e, na verdade, boa parte das ideias de Karl Marx não daria certo. Ele chama os outros de utópico, dele também é utópico, porque ele não levava em conta uma série de fatores. Mas a leitura que Karl Marx faz sobre a sociedade, o estudo que ele faz sobre a sociedade, é perfeito. Então, por que Karl Marx é tão odiado? Ele é odiado porque ele desnudou o sistema capitalista. Esse é o ódio de Karl Marx. Passa aqui para a próxima página. Opa. Tentaram, mas não conseguiram. Tentaram o quê? Tem um manifesto comunista de Karl Marx, que ele lançou em 1848, que era a compilação das ideias marxistas. Ele uniu praticamente todas as ideias que ele tinha e colocou nesse manifesto. O objetivo do manifesto era conscientizar a classe operária, ou seja, era preparar para a classe operária, era ensinar a classe operária como ela agir para quando chegasse a hora dela tomar o poder. O proletário precisava construir seu próprio partido para tomar o poder político e derrubar o capitalismo e a burguesia. Era o que Karl Marx dizia. Era o primeiro passo, ele precisava formar o seu partido, o partido dos proletários, e a partir disso ele conseguiria chegar ao poder. Ou seja, eles tinham que se unir. Então veja aqui que do lado esquerdo aí, talvez a televisãozinha aí, a minha imagem está tomando aí, mas os slides vocês vão poder ver. Karl Marx dizia que houve o modo comunal primitivo da sociedade, depois houve o modo capitalista, que depois desse modo capitalista tende a haver um modo socialista até chegar ao ideal que seria um modo comunista. Então seria o modo capitalista, ficou faltando o feudal aqui no meio. O modo capitalista, na verdade, ele seria necessário para outra fase da humanidade, que seria o socialismo. E no final, a fase ideal perfeita seria o comunismo. Mas há uma diferença entre socialismo e comunismo. Muita gente confunde socialismo com comunismo. Pelo menos nas teorias que existem no mundo acadêmico, há uma diferença. O socialismo seria a primeira etapa da nova sociedade. Já o comunismo, aos poucos, os indivíduos perceberiam que o Estado não seria mais necessário, evoluindo para o comunismo. Já seria uma etapa mais evoluída, o comunismo. No socialismo, o governo na mão dos trabalhadores. Existe governo, existe Estado, mas o Estado seria operário, não vão destruir o Estado. Já no comunismo, não há Estado, a sociedade se autorregula, não precisa de Estado, ninguém mandando neles. A diferença de classe no socialismo são amenizadas, visando o fim da burguesia. Você ia, ao pouco, diminuindo a diferença de classe. Você ia diminuindo a desigualdade até que burguesia e proletário ficavam ali no mesmo patamar. Já no socialismo, no comunismo, não há classes sociais. Ou seja, não existe classes sociais. Todo mundo vive comum, todo mundo vive igual. No socialismo, os bens pessoais como casa, roupa, propriedade privada do indivíduo, mas os meios de produção pertencem ao povo. Ainda que controlados pelo Estado. Tinha um Estado que controlava parte, que seria o quê? Os meios de produção. Mas os meios privados pertenciam a você. O Estado só controlava os meios de produção, as fábricas, as terras. Já no comunismo, não há propriedade privada, de jeito nenhum. No socialismo, a produção é distribuída de acordo com cada um, ou seja, de acordo com sua produção. Você ganhar pelo valor do seu produto, quanto você produzisse. Já no comunismo, a produção é distribuída de acordo com a necessidade.
como se fosse uma casa. Você trabalha, você leva o sustento para casa e de lá você divide de acordo com a necessidade de cada um, como se fosse uma família. A Revolução Russa foi a primeira tentativa de uma sociedade socialista, a Revolução Russa. Por que ocorreu na Rússia e não nos outros lugares? Porque a Rússia ela apresentava uma série de características no seu contexto que se encaixava com o que Marx tinha como ideal socialista. Ainda no século XX, a Rússia era governada por um czar. Czar era imperador. Então, era um regime absolutista que se caracterizava como um dos países mais pobres do mundo. Então, a Rússia era um dos países o maior país do mundo em extensão de terra, bem diverso a questão das terras da Rússia, já que parte fica ali na Europa, outra parte fica ali ligada à Ásia. Então, mas só tem que era um dos países mais pobres que existiam. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter o sistema czarista. Czar era o rei. Nicolau II foi o último. Houve um processo de industrialização na Rússia, mas só tem que os trabalhadores da indústria também eram explorados, por conta disso começaram a se organizar devido a essas explorações. As terras da Rússia nesse período eram concentradas na mão da nobreza, poucas pessoas dominavam as terras. Em muitos lugares continuava com o sistema de produção feudal. Veja que a Rússia, enquanto os outros já estavam no sistema capitalista, a Rússia praticamente vivia no sistema do feudalismo. No campo era feudalismo, na cidade era uma evolução já abrindo espaço ali para o capitalismo, mas mais de 80% da Rússia era agrária. Foi o último país a abolir a servidão, totalmente atrasado. Então, quando começou a surgir as indústrias no centro e os trabalhadores sendo explorados, começou a haver organizações entre os trabalhadores. E o campo, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas. Então, uma série de eventos políticos começaram a ocorrer. O que ocorreu, que gerou, na verdade, a maior descontentamento pela população, foi um evento chamado Domingo Sangrento, em 1905. Parte dos trabalhadores, operários, camponeses foram até o palácio do governo levar um abaixo-assinado reivindicando melhorias ao governo. Só tem que o exército do governo fuzilou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, essa cena é conhecida como Domingo Sangrento. Aconteceu em 1905. O czar era considerado como se fosse praticamente um deus. Ele era imperador, mas você sabe que o imperador ele trabalhava com aquela ideia de poder divino do feudalismo. Ele vivia praticamente feudalismo, poder divino. Era como se ele fosse concedido por Deus. Então, representante de Deus. Mas quando aconteceu esse problema, o czar praticamente perdeu esse manto que o pessoal tinha, que idolatrava ele. Começou a ser considerado algo mau, um grande problema para a sociedade. Então, esses levantes populares, eles foram divididos em duas fases. Teve a Revolução de Fevereiro, que derrubou o governo czar. Essa Revolução de Fevereiro ela foi realizada pela burguesia. E houve a Revolução de Outubro, que derrubou esse governo provisório da Revolução de Fevereiro. Impôs o governo socialista. A Revolução de Outubro ela foi liderada por Lenin, que era um grande pensador e defensor das ideias de Marx. Então, foi instaurada na Rússia o governo socialista. Aqui a gente tem o Partido Bolchevique, que significa maioria, formado por operários, camponeses, ou seja, trabalhadores da indústria e os que viviam no campo, liderado por Lenin, Trotsky, Stalin e outros comunistas assumem o poder. Então, foi aí que começou a surgir a República Socialista da Rússia. Segundo Lenin, o socialismo só poderia ser realmente válido com regime democrático, em que o poder fosse exercido pelos próprios trabalhadores. Então, veja, quando Lenin assumiu, era a questão dos trabalhadores participarem das decisões do governo. Afirmava que o Estado iria ser extinguido paulatinamente, conforme defendia Marx. A princípio, todos iam participar dessas decisões. Seria
os operários, os camponeses, os soldados. Então, nos primeiros 6 anos, os soviéticos, que era assim conhecido o Comitê de Soldados, Camponeses Operários, cumpriram um importante papel controlando o Estado e melhoraram a condição de vida daquele povo. O país era um dos mais pobres do mundo e eles conseguiram, de certo modo, melhorar a condição de vida daquele povo. Os bolcheviques passaram por várias dificuldades assim que eles assumiram. A saber, ficaram isolados do mundo, o mundo era capitalista, então eles isolaram totalmente os bolcheviques, que representavam uma ameaça para o mundo. Porque qualquer coisa que seja uma alternativa ao capitalismo é considerada uma ameaça. Até se você pensar diferente dos capitalistas, você é uma ameaça. O capitalismo ele gosta de eliminar. Guerra civil. Os nobres estavam tentando retomar o poder, já que tinham perdido. A apatia dos trabalhadores, já cansados de tanta guerra e fome, eles viam uma série de guerra. Um dos descontentamentos deles com o imperador é que eles tinham perdido a guerra para o Japão. E eles também estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, com o tempo, passa a haver um descontentamento. Esse é um dos problemas do sistema socialista. Uma vez que você encontra um certo zona de conforto e você não precisa mais... O capitalismo era cobrado de você toda hora, uma zona de conforto, não precisa mais lutar por outros ideais, então você começa a ficar apático, você começa a ficar cansado, e acha aquilo ali tudo errado. Em 1922, a Revolução Socialista se disseminou para as repúblicas vizinhas. Lenin acreditava que o socialismo não deveria ficar apenas na Rússia. Eles tinham que ajudar as outras repúblicas a se livrar do capitalismo. Em 1924, Lenin morre, mas antes de falecer, ele se preocupou com o que chamou de deformação burocrática do socialismo. Por que deformação burocrática do socialismo? Ele acreditava que pessoas dentro do partido estavam acumulando muitos poderes dentro desse partido. E eram justamente os burocratas, não eram os trabalhadores, não eram os camponeses. E os camponeses e os trabalhadores estavam perdendo espaço. Então, os sovietes, soldados, trabalhadores, camponeses, tinham perdido espaço e os funcionários do partido, ou seja, os burocratas, estavam acumulando poder. Então, isso era preocupante, porque ele defendia o quê? A questão democrática, que os trabalhadores e os camponeses tinham direito às decisões. E, com o tempo, ele viu que isso aí estava sendo modificado. Antes de morrer, ele alertou sobre isso. Dentro do partido, sobrou 2 homens fortes, que foram responsáveis pela Revolução. Trotsky e Stalin. Trotsky defendia a ideia da revolução permanente, não poderia parar, ele tem que fazer uma revolução internacional, ou seja, ele dizia que a sobrevivência do socialismo na Rússia dependia dessa revolução internacional, que ela vinha de se espalhar para outros países. Já Stalin, na verdade, defendia o socialismo num só país. Ele dizia que a Rússia era muito grande, era um território muito grande e isso não ia acabar, ele era suficiente, era do tamanho do continente, seu povo era diversificado, não precisava, por enquanto, esse socialismo se espalhar para outros campos. Stalin tornou-se todo poderoso da Rússia um verdadeiro ditador socialista, quase um czar comunista. Stalin acumulou tanto poder dentro do partido socialista, no meio dos burocratas, que ele conseguiu vencer Lenin, ele expulsou Lenin do país e todos os seus opositores, ele fuzilou, ele mandou para as prisões na Sibéria totalmente congelado, milhares de pessoas, então ele se tornou um czar, como se fosse um czar, e se autodenominava comunista, sendo que não tem nada a ver com comunista, é apenas a autodenominação dele. Stalin e o partido mandavam em tudo, e se autoproclamava a ditadura do proletariado. Embora ele se autoproclamasse ditadura do proletariado, era um regime ditatorial, ou seja, tinha nada a ver de comunismo, era um totalitarismo, todos os poderes ficavam na mão de Stalin, ele era o todo-poderoso, ele mandava em tudo. Trotsky chamava ditadura da burocracia. Por que não ditadura do proletariado? Porque o proletário não tinha decisões, tinha perdido espaço dentro do partido. E os burocratas era que tinham ganhado espaço. Quem mandava no país não era mais os proletários, eram os burocratas. Então seria ditadura da burocracia, segundo Trotsky.
ou degeneração burocrática da Revolução. Os burocráticos acabaram com a ideia da Revolução. A Revolução perdeu o sentido. Trotsky foi morar no México, a convite do Pinto Rivera, se vocês acompanham, a história é interessante, e foi assassinado lá a mão de Stalin. Stalin assassinou praticamente todos os seus opositores. Outras revoluções seguiram o mesmo rumo da soviética ao longo do século XX. A gente teve revolução em Cuba, que é considerado mais bem-sucedida, embora Cuba é um país pobre devido aos embargos econômicos dos Estados Unidos, não devido ao socialismo em si, mas Cuba é considerado um país que tem uma das melhores educação, saúde e segurança, embora a economia vai muito mal, já porque os países denominaram embargo econômico e ela não pode negociar com quase nenhum país, a não ser aqueles ligados à Rússia. O ideal socialista, de acordo com as ideias de Marx, nunca existiu. Se você analisar as ideias de Marx, o ideal que ele tinha nunca foi colocado em prática. Lenin, no começo, até que ele tentou trabalhar com essa ideia, mas nunca será colocado em prática. Até porque você nunca consegue colocar um ideal em prática, porque quando você coloca dentro de uma sociedade, que é um organismo vivo, ela ganha, na verdade, um corpo diferente daquilo que você imaginava. Devido às barbaridades realizadas em nome dos princípios comunistas e de ideias marxistas, a burguesia dos países capitalistas se aproveita disso e denomina de socialismo real. Então, tudo de ruim que foi praticado por Stalin e por os ditadores que se diz comunista, a burguesia capitalista, que é até pior que eles, se utilizam dessa denominação como capitalismo real. Regime comunista, ideia marxista, tudo que aconteceu na Rússia é o ideal para eles, o marxista, a ideia real. Quando se fala em comunismo, quando se fala em socialismo, eles falam do regime totalitário da Rússia, como se isso aí fosse as ideias de Marx sendo colocadas em prática. Mais tarde, com a reabertura da Rússia, a Rússia, na verdade, aos poucos, ela foi desintegrando, deixou de ser União Soviética e voltou a ser um país único, uma ou outra província é comandada ali por ele. E profundas mudanças políticas e econômicas, eles abriram a economia para o capitalismo. A burguesia dos países capitalistas propagandearam a ideia de que isso significaria a falência das ideias marxistas, socialistas e comunistas como alternativa ao capitalismo. Então, a burguesia capitalista diz que isso foi uma prova de que o comunismo não deu certo. Agora, deixe bem claro que você acreditar em ideias socialistas e comunistas não quer dizer que você é defensor do regime totalitário aplicado na Rússia. E você pode ser um socialista dentro de um regime capitalista, um sistema capitalista. Se suas ideias tiver como intuito defender a coletividade e buscar a igualdade entre as classes sociais, você pode ser considerado socialista. Não quer dizer que você vai impor um regime que aconteceu igual nesses países. Até porque esse regime totalitarista aconteceu aqui na América do Sul sob a égide do capitalismo. O Brasil vive um regime militar, ditatorial, igual o que aconteceu praticamente na União Soviética. E quem patrocinava esse regime aqui era os Estados Unidos. Os Estados Unidos há vários países em regime totalitarista, em nome do capitalismo. Então, o totalitarismo não quer dizer que todo país que vive do totalitarismo, que tem ditadores como Stalin, não quer dizer que eles são socialistas, não. O totalitarismo é algo totalmente diferente do regime comunista. Eu não posso dizer que um país totalitário é capitalista, nem que um país totalitário é comunista. Então, é isso que a gente tem que colocar em mente. A América Latina, praticamente todos os países viveram sob esse regime, mas em nome do capitalismo americano. Então, diante disso tudo, a gente surge um questionamento. Existe uma crise das ideias de Marx ou falta uma alternativa para o capitalismo? A gente tem que pensar. As ideias de Marx, elas estão em crise? Elas realmente foram colocadas à prova e não deram certo? Ou ainda não surgiu nenhuma alternativa que substitui o capitalismo? O capitalismo ele é único, a única alternativa que existe. Então, gente, até a próxima aula. Vou deixar a atividade aí no Siguetuc. E se qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Até a próxima.